presidente Gustavo Petro, também minoritário no parlamento, conseguiu mobilizar a opinião pública e encurralar o parlamento conservador a partir de bandeiras populares. A luta pela reforma tributária para a taxação dos ricos, a batalha pela reforma da saúde, expandindo o papel do Estado no fornecimento desse serviço público, e a aprovação de um plano estatal de investimentos que rompesse com a política fiscal liberal. Foram bandeiras que mobilizaram a sociedade, pressionaram o parlamento e mesmo minoritário, aliás, mesmo expulsando do seu governo setores que eram contrários a essas bandeiras, ele conseguiu sua aprovação no parlamento. O governo Lula teria na sua agenda atual reformas que poderiam desencadear esse efeito mobilizador na sociedade, ou até o presente momento se escolheu temas da agenda que não esquentam o coração do povo? Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Eu que começo. Que difícil, Breno. Eu acho que o governo não tem assim essa pauta tão quente, não. Mas eu quero fazer uma diferenciação. Inclusive, bombou muito nessa semana, né? Por conta da fala do Safatli, a comparação entre Brasil, Chile e Colômbia. Eu acho que parece óbvio, mas não é. Não tem ponto de comparação entre esses países. Primeiro, a Colômbia e Chile vinham, esses governos, eles são reflexo de um movimento de massas. Porém, o Chile eu já quero descartar de cara. Por quê? Porque no Chile foi dado um golpe, entre aspas, antes da eleição. Lá tem lá tem prévias eleitorais, onde os candidatos são escolhidos em voto aberto. O candidato preferido era, sempre esqueço o nome dele, mas era Daniel Radcliffe. O Radcliffe, obrigada. O Radcliffe era verdadeiramente de esquerda, um cara comprometido, e do Partido Comunista, inclusive, e ele foi preterido ali naquela votação em favor do Boric, que todos os postes do Chile, todo mundo sabia que era um cara muito fechado com esse, enfim, com o neoliberalismo e muito mais de direita do que de esquerda. Dito isso, descarto a questão do Chile, porque o Chile é um caso particular e não se compara ao caso brasileiro. O Lula não se compara ao Boric de nenhuma maneira. Pegando o caso da Colômbia, também é incomparável, porque a Colômbia vinha num ascenso das massas. Nós tivemos ali o estalido social, que também teve no Chile, tivemos o estalido social, é deste movimento que surge, o Gustavo Petro já era um político conhecido, mas é desse movimento que surge a condição para que Gustavo Petro e a esquerda, pela primeira vez na história da Colômbia, pudesse chegar ao poder. Petro trouxe na sua fórmula, apesar de ter o Gaviria, que era um cara de centro, uma espécie de Geraldo Alckmin aí, apesar de ter isso, o Petro trouxe na sua fórmula presidencial Francia Marques, e ele não poderia ter colocado, enfim, criatura mais maravilhosa e mais dedicada à esquerda, uma pessoa com pauta ambiental, negra, pobre, vinda da costa, o lugar mais relegado da Colômbia, que seria equivalente aqui mais ou menos, bem grotescamente, ao Nordeste brasileiro. Então, ela vem daí e ele coloca ela, que era a parte mais de esquerda que se tinha dentro ali da coalizão, como vice-presidenta. Isso não acontece no Brasil. Não é o mesmo processo. É incomparável uma coisa com outra. Agora, o Safatli tem razão, me parece, quando ele fala esses governos de coalizão, com o centro e tal, tendem ao fracasso. Ok, eu também me parece, eu já estou dizendo isso há muito tempo, que é preciso radicalizar, nós estamos em um momento de radicalização. Não é viável neste contexto ficar fazendo composição com Lira, etc. É preciso que se paute um governo à esquerda. O Lula, nesse sentido, aí eu concluo com essa pergunta, o mesmo caminho da Colômbia é possível? O Brasil é muito diferente, muito maior, enfim, muito mais complexo, mas é possível no Brasil você romper e tirar esses ministros, fazer uma limpa, uma reforma ministerial e deixar ministros de esquerda comprometidos com o que foi aprovado na campanha eleitoral, que foi aprovado, né, pelo Lula quando foi eleito? Sim, não só possível como necessário. Este governo precisa dar uma guinada à esquerda se quiser se contrapor à extrema-direita. Eu tenho que falar correndo. Com a palavra, Gustavo Conde.
Olha só, às vezes a gente pensa assim, olha o que aconteceu no Peru, no Equador, falava se o Lula dissolvesse o Congresso, né? Tem uma moda de dissolver Congresso na América Latina, né? Aliás, é perigoso isso. Por isso que eu não gosto muito de usar a Colômbia como referência, pelo trabalho aparentemente bonito que o Petro e corajoso está fazendo ali, porque eu não sei o que vai acontecer na Colômbia. Vamos olhar com atenção ali, né? Essa tática de usar não, quer dizer, de legitimamente, né, trazer o povo para pressionar, Congresso e tudo mais, ela é, enfim, bonita, mas em geral, na América Latina, ela pode trazer alguns problemas. Não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que, nesse sentido, entre ficar negociando com o Centrão e fazendo um confronto, é um pouco aquela outra questão, né? Tem que ter gente qualificada para produzir uma comunicação mais forte, né? Tem que ter as estratégias, quer dizer, não deixar certos setores assim. O PT tem uma mania também. Eu estou aqui hoje trazendo aqui as críticas que eu sempre tenho ao partido ao qual me identifico desde muito tempo e continuo me identificando, de não se meter em certas coisas. Assim, é republicano demais. Por exemplo, esse espasmo da Lava Jato de destituir o juiz Eduardo Apio da Vara de Curitiba, agora a gente sabe que o Pedro Serrano vai ser o defensor do Eduardo Apio. Quer dizer, isso é um sinal de alerta. Quer dizer, a Lava Jato está aí, não acabou. Inclusive, também, hoje conversei com o Pedro Serrano, o Serrano falou o caso do Genuíno, né, do Toffoli, essa história, que significa que naquele momento o STF estava sequestrado por essa chantagem que pairava juntamente com a Lava Jato. E também falou do Collor, falou que o Collor foi condenado pelo STF e ele disse que foi condenado baseado numa delação. Diga, Genuíno, você quer interromper? Coitadinho do STF ser sequestrado. Ele é que sequestrou a gente, pô. Ele sequestrou a si próprio, né? Ele me sequestrou, pô. Foi o STF que me prendeu, que me levou para Papuda, claro. Coitadinho. Perfeito. Eu usei o termo errado. O STF estava em delírio, né? Delírios tremem. Agora, o Collor foi condenado com base numa delação. Ele mencionou o Zé Dirceu e não sei se o Genuíno que ele mencionou, que foram nessa esteira da Lava Jato. Quer dizer, que não fui da Lava Jato, nem teve delação contra mim. Não foi, né? Mas do Dirceu, né? Acho que essa a outra questão do Dirceu. Então, o que eu, só para concluir, o governo tem que atuar em vários temas importantes. E eu acho que para isso, Breno, Genuíno, o governo precisava de inteligência de qualidade. Essa história da ABIN voltar para os generais, aí acabou. Quer dizer, o governo não vai ter inteligência mais. Tem que ter uma inteligência civil de qualidade para poder operar nesses termos e, eventualmente, fazer esse embate com o apoio da população. José Genuíno com a palavra. Eu vou falar só do Brasil sem comparação. Olha bem, pessoal. Para que haja comunicação, nós vamos comunicar o quê? Segundo, tem que ter uma plataforma popular que desenrole o endividamento do povo, aumente o salário mínimo, combata a inflação, geração de emprego, recupere a Eletrobras, enfrentando o debate sobre a privatização, denunciar os juros altos e colocar aqui o teto de gasto. Agora, nós recuperamos o teto de gasto, Conde. A tirania fiscal, o teto de gasto tem uma nova nomenclatura que o Haddad deu. É o limite para investimento público, é o limite para o crescimento. E, veja bem, o ajuste fiscal está ali. Então, é necessário a gente ter uma plataforma popular que trate da vida do povo. Segundo, é necessário a questão central que eu acho que a Colômbia está enfrentando, o Chile foi derrotado, que é a seguinte: dentro da ordem neoliberal, da privatização, da financiarização e do teto de gasto, é possível construir um projeto popular de atendimento do povo, de melhorar a vida do povo? Eu acho que não. E essa é a encruzilhada, meus companheiros, que nós estamos vivendo. Agora, nós vamos quebrar com isso de uma vez? Também não,
mas nós temos que fazer enfrentamentos pontuais, polarizações. Isso significa a gente articular uma oposição mais qualificada. Significa a gente defender uma plataforma que deixe claro para onde nós vamos. Significa que a gente se articule com o que há de movimento social no país, com a pauta das mulheres, das populações originárias, da luta antirracista, a pauta dos interesses da nova classe trabalhadora, que são os uberizados, a pauta da educação, revogar o novo ensino médio, a pauta da saúde, a pauta do endividamento geral. Nós temos que tratar a vida do povo. Se a gente ficar tratando do ajuste fiscal, da estabilidade fiscal, olha, companheiro Conde, ajuste fiscal tem lado, não é neutro. Quem é que vai se beneficiar com esse ajuste fiscal? É o sistema financeiro, são os monopólios, é o agronegócio. Portanto, eu acho que o nosso governo tem que ter uma política de enfrentamento. Esse enfrentamento é democrático, é polarizado, não é sectário. Portanto, essa acomodação do governo aos marcos dessa hegemonia neoliberal é perigoso para viabilizar um programa democrático popular de transformação e de reconstrução do país. Aí eu me associo com a experiência colombiana. O que o Petro está colocando? Olha, nós temos que fazer alguns enfrentamentos seletivos para viabilizar o programa que o elegeu. É simples assim. E eu acho que a maioria do governo, a maioria do PT, está se considerando aliviada porque criou estabilidade política. Eu fiquei impressionado com a avaliação do Márcio Postman. A grande vitória do plano do ajuste é não ter risco de impeachment do Lula. Que é isso? Nós vamos aceitar o modelo neoliberal para continuar governando? Não pode ser esse caminho. Esse caminho é rebaixado, esse caminho. Aí nós temos que fazer o debate, a conversa, a discussão. Não é articulação política, não é só a comunicação. A comunicação é consequência do que nós vamos comunicar. E eu acho que está faltando um posicionamento político mais claro em torno de bandeiras e de pauta popular. E, desculpe acrescentar um pouquinho. O problema do golpe de 2016, será que não parece um pouco isso? Quando a gente botou o Levi para fazer ajuste fiscal, para achar que segurava a Dilma, não segurou. Essa turma quer sangue, essa turma quer lucro. O capital não é humano, o capital é sangue de barata, Conde, não tem jeito. Muito bem, vamos à última questão da noite. O governo Lula lançou, no dia 11 de maio, em Salvador, o PPA participativo. PPA é Plano Plurianual. Trata-se de um sistema consultivo com representantes da sociedade civil e votação popular na plataforma Brasil Participativo para definir os investimentos prioritários no Plano Plurianual. Esse plano é quadrenal e faz parte do modelo orçamentário previsto na Constituição, ao lado da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as prioridades anuais, e a LOA, Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito, que define as execuções orçamentárias. Vocês acham que esse mecanismo, o PPA participativo, poderia representar uma nova forma de governabilidade ou, por ora, seria apenas um mecanismo lateral, secundário, periférico na gestão do Estado, mais um mecanismo, digamos, de marketing do que propriamente de intervenção popular no Estado? Com a palavra, Gustavo Conde. Olha, é uma pergunta, já tá, a resposta está ali contida, né? Aliás, seria maravilhoso se isso pudesse ser o novo, a representação, o uso do orçamento e tudo mais, né? Ser discutido com a sociedade, né? Em forma de comitês e tudo mais. Isso é a cara do Partido dos Trabalhadores, histórico, né? Eu acho que seria fantástico. Seria monta o orçamento participativo, né? Isso, orçamento participativo. Uma nova forma, acho que esse que é a chave, né? Uma nova forma de governabilidade. Porque esse sistema, só o problema acho que é assim, o Lula herdou um ônibus em movimento, né? O navio está em movimento.
Então, para se romper com esses maus usos aí da representação política do passado recente, né, e quente, né, e tem que talvez fazer uma transição. Eu fico pensando e me perguntando, Breno, Vanessa e Genuíno, o Lula sabe muito bem, ele é um dos mais experientes, né, políticos do país e do mundo, que se ele não entregar, né, um resultado para a população, né, a diminuição da fome, um salário mais interessante para o trabalhador, mais emprego, ele vai ter problemas nas eleições de 2024, 2026, etc. Então, eu custo a crer que, por exemplo, o arcabouço, às vezes, assim, como se eu pudesse sonhar, né? Acho que o arcabouço é uma armadilha, né? É uma armadilha para fazer com que a direita, os neoliberais, pensem que eles estão no comando, quando, na verdade, tem uma outra coisa acontecendo ali por trás. Agora, não dá para acreditar muito nisso, porque, embora o Lula seja genial, eu não vejo essa genialidade na esplanada dos ministérios, a exceção ali do Ministério da Justiça, em que o Dino tem uma desenvoltura fantástica, dos direitos humanos, existe um problema que acho que decorre também da desorganização, da estrutura do governo que foi ali destruído por Bolsonaro, Temer, congêneres e tudo mais. Então, sonhar um pouco. Hoje eu tive numa das lives que eu fiz, apareceu um comentarista, né, um internauta dizendo assim: o Lula está pensando em 2026, está pensando mais a longo prazo do que simplesmente 4 anos. Eu achei que não era tão inverossímil assim, quer dizer, você ter um comportamento mais suave no primeiro ano de governo para depois descer a lenha, né? Vamos torcer, viu, Breno? Para que seja assim, para a gente poder realmente mobilizar de novo, porque senão a militância vai desmobilizando aos poucos, né? Até chegar em 2024, 2026. Muito bem. Com a palavra, José Genuíno. Olha, Conde, o PPA, e eu acrescentaria o Conselhão, são iniciativas laterais, secundária, que não é de participação popular. Participação popular é a relação do governo com os movimentos sociais e com as bandeiras de luta, da educação, da saúde, do salário mínimo, dos uberizados, da reindustrialização do país. Eu acho que esse PPA, aí, inclusive, quando foi lançado na Bahia, cometeram um equívoco. Desconvidaram o MST para falar no lançamento do PPA. Ainda teve esse porém. Então, eu acho que isso aí não adianta. Quando eu falo participação popular, não é nem o conselhão, que é para enfeite, aquela reunião zona. Aquilo ali não decide nada. Aquilo ali é para efeito formal, e nem o PPA. Quando eu falo participação popular, é uma espécie de concertação com as lutas, com as bandeiras, respeitando a autonomia dos movimentos, movimento sindical, movimento popular, o movimento do sem terra, o movimento do sem teto, a questão, por exemplo, da luta feminina, da luta antirracista, dos povos originários. É esta interação participativa, respeitando a autonomia dos movimentos, que eu acho que é participação popular. E a governabilidade, centrada nisso aí, é uma governabilidade criativa, tensionada, que mobiliza. Isso é que tem que ser criado, ser articulado. Eu acho que a grande tarefa do PT hoje seria sair um pouco dos palácios e começar a reunir com os partidos à esquerda, com os movimentos sociais, fazer uma grande conferência popular no Brasil, apresentar uma carta de reivindicações populares ao Lula. Olha, Lula, nós apoiamos para enfrentar a extrema-direita, nós te apoiamos contra a agenda neoliberal e nós te apoiamos para cumprir essas bandeiras aqui. E vamos se mobilizar. Não é para ter cargo não é para ter cargo no governo, não é para ter ministério, não. É para ter luta, para ter mobilização. Nós temos que criar um clima de debate e de mobilização na sociedade. A sociedade ainda está anestesiada pelo que foi a destruição do bolsonarismo e porque ela está um pouco acomodada e aliviada pelo fato da gente ser derrotado. Cabe a nós da esquerda, cabe a nós do PT, dos demais partidos de esquerda e do governo, incentivar
impulsionar, chamar essa participação popular. E não essas coisas meramente de marketing, no meu modo de entender, isso é meramente marketing. Criar experiências de iniciativa de projeto, apresentar alguns projetos e a bancada do PT propor audiência pública com representantes dos movimentos sociais. A bancada do PT está faltando criatividade dentro da Câmara dos Deputados. Olha, com 100 deputados, ou com 120, ou com 10, a gente pode fazer muito barulho, nós temos que fazer mais barulho para que a sociedade o escute. É necessário a gente tirar um pouco a acomodação dos nossos ouvidos para mexer com as consciências e com os corações. Se a política de esquerda, diante do neoliberalismo, não provocar desejo, não provocar ânimo, não provocar sonho e utopia, ela cai na mediocridade da acomodação. Genuíno, quantos deputados o PT tinha mesmo na Constituinte entre 86 e 88? O PT tinha 16 deputados na Constituinte. Eu fui da bancada, a primeira da bancada do PT, que tinha 5. Muito bem. Vanessa Martina Silva com a palavra. Acho muita sacanagem eu ter que falar depois do Genuíno, de verdade. Depois que ele falou, eu vou falar o quê? Bom, ele usou o termo marketing, eu até anotei aqui, né, que o PPA parece ótimo, é ótimo, e eu espero que todos participem. Umas pessoas disseram aqui, tentei me inscrever, não consegui. Por favor, gente, se inscrevam de novo, participem, enfim, isso é muito importante. Mas eu anotei aqui maquiagem. Ele falou marketing, eu anotei aqui maquiagem. Não que seja falso, não é falso, é verdadeiro, acho que é importante, sou super a favor da democracia participativa, porque a outra não existe, né? Essa democracia de que na qual a cada 4 anos você vai lá e vota para um representante, que é a democracia representativa, isso é uma falácia. Esse modelo não é verdadeiramente democrático. Logo, o que é o PPA? Um plano que vai debater. É importante, por quê? Porque eu espero que ele seja um pontapé para reorganizar, reestruturar as conferências nacionais, Conferência Nacional de Saúde, Conferência Nacional de Educação, de Comunicação, conferências nacionais para discutir o caminho do país. A gente precisa ter política, a gente precisa pensar o país estrategicamente para além de 4 anos. Quando, na outra pergunta, nós falávamos, o país tem agenda para fazer como, não sei, como o Petro, esse é o problema, né? Não temos agenda. Qual é a nossa grande agenda hoje? A nossa grande agenda hoje é derrotar o fascismo, será uma coisa que, de certa forma, é algo intangível. Como que você vai derrotar o fascismo? O fascismo nunca foi derrotado em lugar nenhum, né? O fascismo segue na Itália, segue em toda parte. O que você faz é ganhar um governo, você faz desestruturar ali as instituições que estavam organizadas por vias fascistas. Então, é muito complicado o que temos aí, o horizonte que temos. Retomar o processo de, como eu tinha dito, né? Retomar aí as conferências nacionais, eu acho que é um ótimo caminho para, inclusive, começar a mobilizar a população, começar a formar essa consciência, não é a consciência política exatamente, é a ideia, né? É o sentimento de que o povo tem que governar junto. Eu acho que no Brasil o que falta, na verdade, é esse sentimento. Alguém citou aqui o Renan, não sei se ele é russo ou sei lá, Renan Oktyabrsky. Ele disse, vai ver na Venezuela exatamente o que eu peço, vá ver na Venezuela, vá ver como na Venezuela funcionam as comunas e como dentro dessas comunas as pessoas têm participação ativa na política. Elas conseguem decidir com orçamento, ou seja, elas conseguem destinar dinheiro para a sua realidade, para dizer, aqui a gente quer uma escola, aqui a gente quer um campo de futebol, aqui a gente quer uma rua asfaltada. É isso que a gente precisa. Mais Venezuela, menos Chile. A gente precisa de democracia participativa. É um bom caminho para começar, mas não se esgota em si. Isso em si não é a resposta para o governo Lula. E aí, só quero concluir aqui rapidamente. A Fátima Rocha disse,
tá faltando genuíno perto de Lula. Eu acho que sim. Tipo, não fale isso. A gente perderia o genuíno no programa. Mas é para o bem maior, Breno. A gente tem que pensar sempre no bem comum. Eu nunca penso no bem maior, é sempre no bem menor. Enfim, não vou comentar, não vou falar mal aqui do chefe para não perder, né? Não cortar a cabeça. Mas é isso, a gente precisa de genuíno no governo, a gente precisa de genuíno perto de Lula, porque a gente precisa de mais ideologia, né? Mais Vanessa, meu lugar é nas ruas. Meu lugar é nas ruas. Tudo bem, mas seu lugar é na política também, fazendo política e ontem eu estava em Maringá e amanhã eu vou estar no Rio de Janeiro dando aula pública. Perfeito. É bom, ajuda a mobilizar as ruas também. Mas tem que dar um telefonema pro Lula, falar, pô, Lulão, né? Muito bem. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é exibido de segundas às sextas-feiras, ao vivo, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, Gustavo Conde e José Genuíno. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. Tchau.